Fala pessoal, vamos gravar a questão hoje aqui do IFSU 2023, prova do subsequente. O calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro por meio de condução, convecção ou radiação. Na calorimetria, a quantidade de calor transferida é medida em unidades de energia, como joules ou calorias. Com base nisso, analise a seguinte situação. Um cilindro de cobre de 200 gramas e calor específico 0,4 calorias por grama grau Celsius é aquecido até atingir a temperatura de 84 graus Celsius. Em seguida, ele é colocado em um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius, com 500 gramas de água a 22 graus Celsius. Sabendo-se que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e que não houve perda para o ambiente, qual é a temperatura final de equilíbrio térmico? Bom, então ele quer saber, né? A pergunta é a seguinte: qual é a temperatura depois que a gente misturar nesse calorímetro a água aquecida, não é água na verdade, não é um cilindro de cobre de 200 gramas ali, aquecido a 84 graus Celsius, quando a gente colocar ele dentro do calorímetro com uma certa quantidade de água ali, que ele diz que é 500 gramas a 22 graus Celsius, qual é a temperatura final, qual é a temperatura de equilíbrio dessa mistura aí? Bom, aí ele dá as opções ali, né? Letra A, B, C e D. 30, 35, 40 e 45 graus Celsius. Bom, seguinte, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente calcular a temperatura de equilíbrio, a gente vai igualar aqui, ó, vai somar, né? Qual vai ser o calor cedido pelo cobre, mais o calor absorvido pela água, mais o calor absorvido pelo calorímetro. Isso tudo a gente iguala a zero. Então, o que é o calor cedido pelo cobre? É a massa do cobre vezes o calor específico do cobre vezes a variação de temperatura. Mesma coisa para a água aqui, né? O calor absorvido pela água vai ser dado pela massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, mais o calor absorvido pelo calorímetro, que é a massa desse calorímetro vezes o calor específico dele vezes a variação de temperatura, igual a zero. Bom, aí a gente começa a colocar aqui os valores, tá? Qual é a massa, então, desse cilindro de cobre, tá? É 200 gramas, é dado no exercício. Então, no lugar da massa lá do cilindro de cobre, eu coloco 200 gramas. O calor específico desse cilindro de cobre é de 0,4, coloquei 0,4, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Diz que a gente vai colocar esse cilindro de cobre aquecido em 84 graus no calorímetro. Então a temperatura inicial dele é de 84 graus. Então, temperatura final, né? O que é a variação de temperatura? Temperatura final menos a inicial. Então a temperatura final a gente não sabe, vai ser a de equilíbrio térmico ali, né? De todos, da água do cilindro de cobre mais o calorímetro, né? Então essa temperatura vai ser final, vai ser quando ocorrer ali o equilíbrio térmico, mas a temperatura inicial desse cilindro de cobre é 84 graus Celsius. Mais 500 gramas, que é a massa de água, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes temperatura final menos temperatura inicial da água também. Ele diz que a água inicialmente está a 22 graus Celsius. Mas, aqui, ó, ele, em vez do calor específico, dele me dar o calor específico e a massa do calorímetro, ele já me dá direto aqui a capacidade térmica do calorímetro, que é o que? É exatamente a massa vezes o calor específico, tá? Só que
ao invés dele dar a massa do calorímetro mais o calor específico dele, já me dá direto a capacidade que já é dada aqui, né, pela massa vezes o calor específico. Ele me diz aqui que o valor, que a capacidade térmica, ó, do calorímetro, né, é de 40 calorias por grau Celsius. Então eu já vou colocar direto aqui a capacidade térmica do calorímetro. Bom, seguindo, a temperatura final menos a temperatura inicial também do calorímetro. O calorímetro ele está, então, com uma quantidade de água, né, 500 gramas de água a 22 graus Celsius, então esse calorímetro também está inicialmente a 22 graus Celsius. Então, temperatura final menos 22. Isso tudo igual a zero. Aí a gente começa a resolver. 200 vezes 0,4, aqui eu vou passar rapidinho, tá? Que aqui é só matemática, ó, 200 vezes 0,4 ali dá 80, aí eu mantive o TF menos 84, fazer passo a passo, depois vocês podem pausar o vídeo aí e ir olhando como foi feita. Mais 500, tá? 500 vezes 1, mais 500, vezes TF menos 22, mais, aí ele já me deu a capacidade térmica ali do calorímetro, então vejam que eu já coloquei direto os 40, né? No lugar da capacidade térmica ali eu coloco os 40. Temperatura final vezes temperatura final menos 22 igual a zero. Aí, fazendo essas contas, né? Aqui eu multiplico aqui, ó, 80 vezes TF e 80 vezes menos 84. Mesma coisa aqui, 500 vezes TF, 500 vezes menos 22. Aqui multiplico 40 vezes TF e 40 vezes menos 22. Isso tudo igual a zero. Então aí vai dar 80 TF menos 6.720 mais 500 TF menos 11.000 mais 40 TF menos 880 igual a zero. Seguindo, então, aqui tá só matemática, aqui fazendo as contas, eu vou somar todos aqui os termos que tem TF aqui, tá? Isso aqui vai dar 620 TF, 80 mais 500 mais 40 TF dá 620 TF, menos 18.600, que é a soma de 6.720 menos 11.000 menos 880. Então, 620 TF menos 18.600 igual a zero. Passo o menos 18.600 para o outro lado, né? Então, troco de sinal, operação inversa, trocou de lado da igualdade. Eu vou ficar com 620 TF igual a 18.600. Aí divido, então, 18.600 por 620. Eu vou obter que a minha resposta é a temperatura final, tá? Vai ser de 30 graus Celsius. Se eu ir aqui no meu gabarito, eu vejo aqui na letra A, 30 graus Celsius. Então, essa é a resposta de equilíbrio térmico desse sistema aí. Tá bom? Pessoal, se gostaram do vídeo aí, se ajudou vocês, se inscrevam no canal aí e deixem um joinha. Valeu, até a próxima!